Na nossa cultura individualista, é fácil pensar na fé como uma relação privada, apenas entre mim e Jesus. Mas a fé católica revela-nos um mistério muito mais vasto e belo. Quando professamos no credo, creio na comunhão dos santos, estamos a afirmar que não estamos sozinhos na nossa jornada. Fomos batizados numa família imensa, uma comunhão viva que une o céu e a terra, os vivos e os que já partiram, num único e grande corpo místico. A Igreja ensina que esta única família, a Igreja Universal, existe em 3 estados. A Igreja militante, que somos nós aqui na Terra, a combater o bom combate da fé. A Igreja padecente, ou purificante, que são as almas no purgatório, a serem purificadas por amor antes de entrarem na glória. E a Igreja triunfante, que são os santos no céu, que já alcançaram a vitória em Cristo. A morte não é uma barreira que nos separa, mas uma porta que muda o nosso estado dentro desta única e mesma família. Os santos, a Igreja triunfante, não são heróis distantes de um passado morto. Estão mais vivos do que nunca, porque estão perfeitamente unidos a Jesus Cristo, que é a própria vida. E porque nos amam com o amor perfeito de Deus, eles não se esquecem de nós. A sua intercessão é o ato natural de um irmão mais velho a rezar pelo seu irmão mais novo. Pedir a um santo que reze por nós é tão natural como pedir a um amigo na terra que reze por nós, com a vantagem de que eles já estão na presença imediata de Deus. A nossa comunhão estende-se também à Igreja padecente. As almas no purgatório morreram na amizade com Deus, mas ainda precisam ser purificadas de qualquer apego ao pecado antes de poderem ver a face de Deus. Elas já não podem merecer por si mesmas, mas nós, a Igreja na Terra, podemos ajudá-las. As nossas orações, as nossas penitências e, acima de tudo, o santo sacrifício da missa oferecido por elas são um ato de imensa caridade que pode acelerar a sua entrada na alegria do céu. O que une estes 3 estados numa única comunhão? A resposta é Jesus Cristo. Somos todos membros do seu corpo místico, e Ele é a cabeça. A mesma vida, a mesma graça, flui da cabeça para todos os membros. A alegria de um santo no céu é a nossa alegria. A nossa luta na terra é apoiada pelas suas orações. E a nossa caridade pode ajudar uma alma no purgatório. A comunhão dos santos é o mistério desta profunda solidariedade em Cristo, uma família de amor que nem a morte pode separar. Uma das questões que mais causam confusão sobre a fé católica é a nossa relação com os santos. A pergunta é frequente: por que os católicos adoram Maria e os santos? A resposta curta e direta é: nós não os adoramos. A tradição da Igreja, desde o seu início, faz uma distinção absolutamente clara e fundamental entre 2 atitudes muito diferentes: a adoração e a veneração. Compreender esta diferença é a chave para entender o nosso relacionamento com a nossa família no céu. A adoração, que em teologia se chama latria, é a forma mais elevada de culto. É o reconhecimento de Deus como o Criador e Senhor de todas as coisas, a submissão total da nossa vida a Ele. A adoração pertence única e exclusivamente à Santíssima Trindade, ao Pai, ao Filho, Jesus Cristo e ao Espírito Santo. Oferecer este tipo de culto a qualquer criatura, por mais santa que seja um anjo, a Virgem Maria ou o maior dos santos, seria o grave pecado da idolatria. A veneração, por outro lado, chamada dulia, é um ato de honra e respeito. Nós veneramos os santos não porque eles sejam deuses, mas porque eles são obras-primas da graça de Deus. Eles são os nossos heróis da fé, os nossos modelos, os nossos irmãos mais velhos que já alcançaram a meta. Ao honrarmos os santos, estamos, na verdade, honrar Deus, que realizou maravilhas neles. É como admirar uma bela obra de arte para louvar o artista que a criou. E, quando rezamos a um santo, o que estamos a fazer? Não estamos a adorá-lo como se ele fosse a fonte da graça. Estamos pedindo a sua intercessão. As nossas orações são formuladas como um pedido: São José, rogai por nós. É fundamentalmente o mesmo que pedir a um amigo ou familiar aqui na Terra para rezar por uma intenção nossa.
pedimos aos santos, nossos amigos no céu que estão na presença de Jesus, que unam as suas orações às nossas e as apresentem ao único mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo. Portanto, a veneração dos santos não diminui a glória de Deus, ao contrário, ela manifesta-a. Cada santo é um troféu da vitória da graça de Cristo sobre o pecado. Ao celebrarmos as suas vidas e ao pedirmos as suas orações, estamos celebrando o poder redentor de Jesus. Juntamos as nossas vozes às deles no céu, a formar um único e grande coro de louvor, dirigido não a nós mesmos ou aos santos, mas à fonte de toda a santidade, o nosso Senhor Jesus Cristo. Na última ceia, na noite antes da sua paixão, Jesus deu aos seus discípulos uma imagem poderosa para explicar a sua união com ele e entre si. Ele não usou uma metáfora de um reino ou de um exército, mas uma imagem orgânica, viva. Eu sou a videira, vós sois os ramos. Esta não é apenas uma bela poesia, é a revelação de um mistério profundo. Não somos seguidores individuais de um mestre distante, somos ramos vivos, a extrair a nossa vida da mesma e única fonte, a videira, que é o próprio Cristo. O que é que une os ramos à videira? É a seiva, que transporta a vida e os nutrientes. Na vida espiritual, a seiva é a graça de Deus, a própria vida divina que flui de Cristo, a cabeça, para nós, os membros do seu corpo, através do Espírito Santo. Jesus avisa: quem não permanece em mim será lançado fora, como ramo, e secará. Um ramo cortado da videira pode parecer vivo por um tempo, mas sem a seiva está condenado a morrer. Da mesma forma, sem a graça de Cristo, a nossa vida espiritual murcha. Nesta parábola, os santos são os ramos que compreenderam este mistério da forma mais perfeita. Eles dedicaram as suas vidas a permanecerem o mais intimamente unidos possível à videira, que é Jesus. Através da oração, dos sacramentos e de uma vida de caridade, eles permitiram que a seiva da graça de Cristo fluísse abundantemente através deles. E por causa desta união perfeita, eles produziram muito fruto. As suas obras de santidade, a sua sabedoria, os seus milagres e o seu amor heróico. E para quem é o fruto que um ramo produz? Não é para o próprio ramo, mas para alimentar os outros. Os frutos dos santos não são um tesouro privado que eles guardaram para si no céu. Porque fazemos todos parte da mesma videira, os seus méritos e a sua santidade transbordam e tornam-se um tesouro para toda a igreja. A comunhão dos santos significa que a colheita abundante dos ramos mais fortes pode nutrir e fortalecer os ramos mais fracos. A santidade deles ajuda-nos na nossa própria luta. A parábola de Jesus e o exemplo dos santos são um convite para cada um de nós. O nosso objetivo na vida espiritual é simplesmente permanecer em Cristo. Os santos não são modelos distantes e inatingíveis. São companheiros de ramo, a mostrar-nos como nos mantermos ligados à videira. Eles ensinam-nos que o segredo para uma vida santa e fecunda não reside nos nossos próprios esforços, mas na nossa capacidade de nos render à seiva da graça, permitindo que a vida de Jesus flua através de nós e produza fruto para o mundo. Quando pensamos nos santos, muitas vezes imaginamos gigantes, mártires a enfrentar leões, fundadores de grandes ordens, místicos com visões extraordinárias. No final do século XIX, numa pequena cidade em França, uma jovem freira carmelita chamada Teresa Martin lia estas histórias e sentia o mesmo. Ela tinha um desejo imenso de ser uma grande santa, uma guerreira, uma mártir, uma doutora da igreja. Mas, ao olhar para si mesma, via apenas a sua pequenez e fraqueza. E foi nesta aparente contradição que ela descobriu um novo caminho para Deus. Um dia, em oração, a ler as cartas de São Paulo, Teresa sentiu-se frustrada por não se encaixar em nenhuma das grandes vocações. Foi então que leu a descrição do amor no capítulo 13 da primeira carta aos Coríntios. Nesse momento teve uma revelação. Compreendeu que o amor era a vocação que continha todas as outras. Ela exclamou: "Ó Jesus, meu amor,
A minha vocação, enfim, eu a encontrei. A minha vocação é o amor. No coração da igreja, minha mãe, eu serei o amor. Esta descoberta deu origem à sua pequena via. A santidade, para Teresinha, não estava em fazer coisas extraordinárias, mas em fazer as coisas mais ordinárias com um amor extraordinário por Jesus. A sua via consistia em pequenos sacrifícios, num sorriso oferecido a uma irmã difícil, em não se queixar do frio, em fazer um pequeno serviço que ninguém notaria. Cada um destes pequenos atos, oferecido a Jesus como uma flor, tornava-se um ato de amor de valor infinito aos olhos de Deus. Teresinha sabia que era demasiado pequena para subir pelos seus próprios méritos a escada íngreme da perfeição. Por isso, ela procuraria um elevador para levar diretamente para Deus. E ela escreveu: "O elevador que me há de elevar aos céus são os vossos braços, ó Jesus." A pequena via não é um caminho de esforço próprio, mas de confiança radical e abandono nos braços misericordiosos de Deus. É reconhecer a nossa pequenez e permitir que o amor de Jesus nos eleve. Santa Teresinha do Menino Jesus morreu jovem, aos 24 anos, desconhecida do mundo, mas a sua história de uma alma espalhou-se rapidamente e transformou milhões de vidas. O Papa São João Paulo II nomeou a doutora da Igreja, não por ter escrito tratados complexos, mas por esta sabedoria profunda e acessível. Ela ensinou a todos nós, as pequenas almas, que a santidade não está reservada a uns poucos eleitos, mas é um caminho aberto a todos os que se atrevem a confiar e a amar Jesus na simplicidade do cotidiano. Uma das maiores e mais belas maravilhas da criação espiritual é a infinita diversidade da santidade. Se olharmos para a vida dos santos, não encontramos um molde único, um caminho único para o céu. Encontramos um jardim florido, cheio de uma variedade impressionante de flores, cada uma com a sua cor, o seu perfume e a sua beleza únicos. A santidade não é a anulação da nossa personalidade, mas a sua plena realização na graça de Deus. Contemplemos esta galeria de contrastes. Temos o intelectual apaixonado, Santo Agostinho, ao lado do simples e alegre Poverello, São Francisco de Assis. Temos a guerreira visionária, Santa Joana d'Arc, ao lado da freira oculta e humilde, Santa Teresinha. Temos o místico silencioso e poético, São João da Cruz, ao lado do pregador enérgico e organizador, Santo Inácio de Loyola. E temos o mártir corajoso, São Lourenço, ao lado da mãe de família paciente, Santa Mônica. Como pode a santidade ter tantos rostos diferentes? A teologia católica ensina-nos um princípio fundamental. A graça constrói sobre a natureza. A graça de Deus não destrói a personalidade, o temperamento ou os talentos únicos que Ele mesmo nos deu na criação. Pelo contrário, ela assume-os, purifica-os e eleva-os. A mesma graça que tornou a paixão intelectual de Agostinho numa busca pela verdade divina, tornou a paixão cavalheiresca de Inácio num exército para Cristo. Esta diversidade é uma imensa fonte de esperança. Ela mostra-nos que não existe um tipo de personalidade para a santidade. Não precisamos tentar ser outra pessoa. Quer sejamos extrovertidos ou introvertidos, intelectuais ou práticos, ativos ou contemplativos, existe um caminho para a santidade que é unicamente nosso. O exemplo dos santos encoraja-nos a descobrir como a nossa personalidade, com todas as suas forças e fraquezas, pode ser um vaso para a graça de Deus. Cada santo, na sua singularidade, reflete uma faceta diferente do brilho infinito do diamante que é Jesus Cristo. Nenhum santo esgota o mistério de Cristo, mas juntos, na comunhão dos santos, eles formam uma sinfonia, um coro de vozes únicas que cantam em perfeita harmonia o mesmo hino de louvor à glória de Deus. A diversidade dos santos é a prova de que o objetivo de Deus não é criar cópias, mas fazer de cada um de nós a obra-prima única e irrepetível que Ele sonhou que fôssemos desde toda a eternidade. Existem lugares sagrados que impressionam pela sua grandiosidade, como as basílicas de Roma ou as catedrais góticas.
E existem outros, cuja santidade reside na sua pequenez e no seu silêncio. Um desses lugares é a pequena cidade de Lisieux, em França, um lugar que o mundo mal conheceria não fosse pela vida oculta de uma jovem freira carmelita que, de dentro dos muros do seu convento, sonhava em amar Jesus mais do que alguém alguma vez o amou. O coração sagrado de Lisieux é o Mosteiro do Carmelo, não um palácio, mas um conjunto de edifícios simples e austeros. Foi neste espaço fisicamente limitado, a sua cela, a capela, o claustro, o jardim, que Santa Teresinha viveu a sua pequena via. Este foi o seu campo de batalha espiritual, o crisol onde as pequenas contrariedades do dia a dia eram transformadas, pelo fogo do amor, em atos de valor eterno. Cada canto daquele Carmelo foi testemunha da sua entrega silenciosa e total a Deus. Mas o verdadeiro lugar sagrado que Teresinha descobriu não era geográfico. Ao sentir-se pequena demais para as grandes vocações, ela encontrou o seu lugar único no corpo místico de Cristo. Como vimos, ela exclamou: "No coração da Igreja, minha mãe, eu serei o amor." O seu lugar não era uma função ou um título, mas uma posição existencial, estar no centro da Igreja, a amá-lo por todos os que não o amam, a ser o coração que bombeia o amor de Jesus para todos os membros do corpo. O segundo lugar sagrado do percurso de Teresinha é o céu, mas a sua visão do céu era revolucionária. Não seria um lugar de repouso inativo, mas o início da sua verdadeira missão. Ela prometeu: "Passarei o meu céu a fazer o bem sobre a terra, e farei cair uma chuva de rosas." Para Teresinha, o céu é um lugar de intercessão ativa, um posto de observação a partir do qual ela pode continuar a sua vocação de ser o amor, agora de forma muito mais poderosa, derramando as graças de Deus sobre as pequenas almas que lutam na terra. As incontáveis graças e milagres obtidos pela intercessão de Santa Teresinha em todo o mundo são a prova de que ela cumpre a sua promessa. O verdadeiro lugar sagrado de Teresinha hoje é qualquer lugar na terra onde uma alma recebe uma destas rosas do céu. A partir do pequeno Carmelo de Lisieux, a sua missão se expandiu para abraçar o mundo inteiro a partir do seu lugar no céu, a ensinar-nos que os lugares mais sagrados são os corações abertos ao amor de Jesus Cristo. Quando enfrentamos uma grande dificuldade ou temos um desejo profundo no coração, para onde nos voltamos? Na nossa vida espiritual, a tradição da Igreja oferece-nos uma ferramenta da alma especial para os momentos de necessidade intensa: a novena. Mais do que uma simples oração, uma novena é um compromisso, um período de 9 dias de oração focada e persistente, geralmente a pedir a intercessão de um santo para nos ajudar a apresentar o nosso pedido a Deus. Por que 9 dias? A origem da novena é profundamente bíblica e está no coração da fundação da Igreja. Após a ascensão de Jesus, ele ordenou aos apóstolos que permanecessem em Jerusalém e rezassem, à espera da vinda do Espírito Santo. O livro dos Atos dos Apóstolos conta-nos que eles, juntamente com a Virgem Maria, perseveraram unanimemente em oração durante os 9 dias entre a Ascensão e o Pentecostes. Esta primeira novena da Igreja foi um período de espera, de oração e de abertura à graça de Deus. Uma novena é essencialmente a imitação deste período de oração apostólica. É uma disciplina espiritual que nos convida a reservar um tempo específico durante 9 dias seguidos para um conjunto de orações. Geralmente inclui uma oração ao santo, a meditação numa das suas virtudes e o pedido da nossa intenção. Não é uma fórmula mágica para obter favores. A sua força reside nas virtudes que ela cultiva em nós: a perseverança na oração, a disciplina espiritual e uma esperança confiante na intercessão dos nossos amigos no céu. Talvez o fruto mais belo de uma novena não seja apenas alcançar a graça que pedimos, mas a amizade espiritual que ela constrói. Ao passar 9 dias a focar na vida de um santo, a ler sobre as suas lutas e a meditar nas suas virtudes,
Ele ou ela deixa de ser uma figura distante numa estátua, torna-se um companheiro real, um amigo e um guia que nos inspira e nos mostra um caminho concreto para amar mais a Jesus Cristo. A novena transforma a veneração numa amizade. Em última análise, rezar uma novena é um ato de fé na comunhão dos santos. É a nossa forma de dizer: eu acredito que a minha família no céu se preocupa comigo e reza por mim. É a oração persistente que o próprio Jesus nos ensinou a fazer. É uma ferramenta da alma que ordena os nossos desejos, disciplina a nossa vida de oração e abre o nosso coração para receber as graças que Deus, através da intercessão dos seus santos, deseja derramar sobre nós. Ao entrarmos numa igreja antiga, os nossos olhos são atraídos por estátuas, ícones e vitrais de santos. Para o olhar moderno, podem parecer apenas belas decorações. Mas para um cristão de outra época, cada uma destas imagens era um livro aberto. A arte sacra desenvolveu uma rica linguagem visual, a iconografia, para contar a história dos santos. Cada santo é representado com objetos ou símbolos específicos, os seus atributos, que são a chave para compreendermos quem eles foram e como viveram a sua fé em Jesus. O tipo mais comum de atributo é o instrumento do martírio do santo, o meio pelo qual ele ou ela alcançou a glória do céu. É por isso que vemos São Pedro assegurar as chaves que Cristo lhe deu, mas também, por vezes, junto a uma cruz invertida. Vemos São Lourenço com uma grelha, Santa Catarina de Alexandria com uma roda e Santa Lucia segurar um prato com seus olhos. Estes símbolos não são para nos chocar, mas para serem vistos como troféus, as armas da sua batalha espiritual que lhes garantiram a coroa da vitória em Cristo. Outros atributos contam-nos a história da vida e da vocação de um santo. Vemos São Jerônimo, o tradutor da Bíblia, com um leão ao seu lado, por causa de uma antiga lenda, e com uma caveira, a simbolizar a sua vida de estudo e penitência. Vemos São Francisco de Assis com os estigmas nas mãos e a pregar aos pássaros, a mostrar o seu amor pela paixão de Cristo e por toda a criação. E Santa Teresinha, a nossa santa deste episódio, é quase sempre representada com um crucifixo e rosas, a simbolizar o seu amor por Jesus e a chuva de graças que ela prometeu. Esta linguagem visual era uma poderosa ferramenta de catequese, especialmente numa época em que a maioria das pessoas não sabia ler. As paredes e os vitrais das igrejas eram a Bíblia dos pobres. Ao aprenderem a reconhecer os símbolos, os fiéis podiam ler as histórias dos seus heróis na fé. Era uma pregação silenciosa e constante, que os lembrava da coragem dos mártires, da sabedoria dos doutores e das muitas e diferentes maneiras de seguir Jesus Cristo no seu dia a dia. A iconografia dos santos convida-nos a olhar para a arte sacra de uma nova maneira. Da próxima vez que vir uma estátua ou uma pintura de um santo, não olhe apenas para a figura. Procure as pistas, os atributos. Pergunte-se: o que é que este objeto me está contando sobre a sua vida e o seu amor por Deus? Estes símbolos são uma parte bela e rica da nossa tradição. Uma linguagem visual que continua a nos contar a história de como a graça de Jesus Cristo transforma vidas comuns em testemunhos extraordinários. De onde vem a prática da Igreja de honrar os santos? Se quisermos encontrar as suas raízes mais profundas, temos de voltar à era patrística, aos primeiros séculos da Igreja. Antes de existirem processos formais de canonização, os primeiros santos a serem aclamados pelo povo foram um grupo muito específico, os mártires. A veneração dos santos que conhecemos hoje nasceu do amor e da admiração que os primeiros cristãos tinham por aqueles que deram o seu sangue por Jesus Cristo. Numa inversão radical da cultura pagã, que via os mortos e os túmulos com medo,
Os cristãos viam os túmulos dos mártires como lugares sagrados. Após o martírio, os fiéis arriscavam as suas vidas para recolher secretamente os restos mortais, as suas relíquias, e dar-lhes um enterro digno. O local do túmulo de um mártir, como o de São Pedro em Roma, tornava-se um ponto de encontro, um elo visível entre a igreja na terra e a igreja no céu. Os cristãos primitivos não comemoravam o dia de nascimento do mártir, mas o dia da sua morte, que eles chamavam de Dies Natalis, o seu dia de nascimento para a vida eterna. Nesta data, a comunidade reunia-se junto ao túmulo, não para um luto sombrio, mas para uma celebração alegre da vitória do mártir em Cristo. Eles liam o relato do seu martírio, cantavam hinos e, o mais importante de tudo, celebravam a Eucaristia sobre seu túmulo, a unir o sacrifício do mártir ao único e perfeito sacrifício de Jesus Cristo. A crença na intercessão dos mártires nasceu naturalmente desta prática. Os padres da igreja, como São Cipriano de Cartago, ensinavam que os mártires, agora vitoriosos no céu e de pé diante do trono de Deus, não se esqueciam dos seus irmãos que ainda lutavam na terra. Inscrições antigas nas catacumbas mostram os primeiros pedidos de oração, como Pedro e Paulo, lembrai-vos de nós. O rogai por nós que rezamos hoje é o eco direto destas preces dos nossos primeiros irmãos na fé. O culto dos mártires na era patrística é, portanto, o fundamento histórico e teológico de toda a doutrina da comunhão dos santos. Ele prova que, desde o início, os cristãos nunca viram a morte como uma barreira. Eles sempre acreditavam numa família unida em Cristo, onde os membros no céu podiam ajudar os membros na terra. A veneração dos santos não é uma invenção medieval. É uma prática que brota diretamente do sangue dos primeiros heróis da fé, que continuam a ser os nossos poderosos intercessores e amigos. A carta aos Hebreus oferece-nos uma imagem poderosa para a vida cristã, a de uma grande corrida de atletismo, e diz-nos que não estamos a correr sozinhos. O autor escreve: portanto, já que estamos rodeados por uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos de lado todo o peso e o pecado que nos envolvem e corramos com perseverança a corrida que nos está proposta. Esta nuvem de testemunhas é a imagem perfeita da comunhão dos santos na história da salvação. Quem são estas testemunhas que nos rodeiam? São todos os heróis da fé que vieram antes de nós. A nuvem inclui os profetas do Antigo Testamento, os apóstolos, os mártires dos primeiros séculos, os grandes padres e doutores da Igreja, os fundadores de ordens, os místicos e as inúmeras pequenas almas, como Santa Teresinha, que viveram vidas de santidade oculta. Eles não são espectadores passivos. A palavra testemunha, em grego mártios, significa que as suas próprias vidas testemunham que é possível correr a corrida e alcançar a meta. A presença desta nuvem de testemunhas não é para nos intimidar, mas para nos encorajar. Eles que conheceram as mesmas lutas, as mesmas tentações e as mesmas fraquezas que nós, agora torcem por nós a partir das bancadas do céu. A sua intercessão apoia-nos quando estamos prestes a desistir. O seu exemplo mostra-nos que a santidade é possível em qualquer estado de vida. Eles são a família que nos diz: força, continua, nós conseguimos e tu também consegues, pela graça de Deus. No entanto, a carta aos Hebreus deixa claro qual deve ser o nosso foco principal. Ela diz-nos para corrermos a corrida com os olhos fixos em Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Os santos nunca apontam para si mesmos. Tal como a lua reflete a luz do sol, toda a luz dos santos é um reflexo da única e verdadeira luz, que é Cristo. A mensagem unânime de toda a nuvem de testemunhas é sempre a mesma. Olha para Ele, imita-o, ama-o. A história da salvação continua.
e agora é a nossa vez de estar na pista. O exemplo dos santos prova que não corremos em vão. O seu amor prova que não corremos sozinhos. Saber que estamos rodeados, apoiados e amados por essa imensa família do céu nos dá a coragem para corrermos a nossa própria maratona da fé. A comunhão dos santos é esta realidade viva que nos capacita a viver e, um dia, a morrer com os olhos postos no mesmo prêmio que eles alcançaram, a união eterna com o nosso Senhor Jesus Cristo.